Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um projeto Caminhando com Jesus, mais uma sexta-feira, já vou avisando. Pega água, pega caderninho, pega caneta ou lápis, deixa aí do ladinho. Quem tá precisando aí de uma mensagem de luz inspiradora? Quem? Quem chega final do ano e começa a pensar, ai meu Deus, já tá começando um novo ano, eu não dei conta esse ano, o ano acabou, eu não fiz metade do que eu queria. Quem achou que o ano passou muito rápido? Ave Maria, passou rápido demais, não deu tempo de fazer nada. Quem? Quem é que chega final do ano fazendo a retrospectiva do que passou? Quem não quer nem lembrar? Não, eu quero lembrar. Alguém aí que não quer lembrar de jeito nenhum do ano 2024? Fala sério, fala aí. Não tem jeito, né? A gente chega final do ano, passa o Natal, aquela festa maravilhosa, eu amo o Natal, né? Passa o Natal, aí já começa, né? Ai, meu Deus, vai vir um ano novo. Muitos já têm a festa programada, né? Então vai passar em grande estilo, em alguma festa e tal, mas tenho certeza, aí chega o dia 2, aí começa. E aí, o que é que vai ser desse ano? O que é que eu vou fazer esse ano, né? Deixa eu ver aí o que o pessoal tá falando, como vai ser 2025, bem por aí. E hoje eu não quero me alongar muito, não quero falar muito, eu prometo. Hoje eu tô um pouco cansada, confesso, mas eu tô muito feliz também. Porque mais um ano termina, outro começa e eu tô viva. E a gente tá vivo, sabe? É uma dádiva. Quantas pessoas morreram esse ano? E a gente tá aqui vivo, né, Niedja? Desculpa. É uma dádiva estar viva. A gente tem que estar feliz, tem que estar rindo. E que venha 2025 com muito amor, com muita garra, com muita força, com muita fé, né? Não pode ser diferente. E hoje eu quero falar sobre tudo começa na mente. Hoje eu quero falar sobre o mentalismo, que é a primeira lei dos 7 princípios herméticos, né? Eu tenho esse livrinho, Marinalva, seja boa noite, Ricardo. Eu tenho esse livro, ele é infantil, mas tem ele adulto, tá? Ele é 7 princípios herméticos. Esse é para criança. Eu gosto, minha filha tá aprendendo a ler e eu tô incentivando ela a ler em português. Tá uma graça ela ler em português. Que chama o mentalismo. É a primeira lei, tá? Essas leis, elas foram escritas há mais de 3.000 anos atrás. Há muitos anos, antes de Jesus Cristo, tá? Essas leis, elas nos ensinam a como viver e a como conviver. Gratidão pelos corações. Ela nos ensina a viver, entende? A como entender, compreender a vida. Essa primeira lei chamada mentalismo, ela fala o seguinte: tudo, absolutamente tudo, começa na mente. Porque ela parte do princípio de que Deus pensou primeiro. Oi, Carlos, beijo. Que Deus primeiro pensou e logo depois veio a criação. Então, pela religião, ela é explicada dessa forma. Só que na vida da gente, o mentalismo, o que acontece? Primeiro, tudo o que acontece na vida da gente, até um sonho para se realizar, eu preciso primeiro pensar. Não é fato? Se eu quero fazer uma universidade, eu vou pensar o que é que eu quero fazer. Né? Amanhã é sábado, eu quero sair, eu preciso pensar a respeito do que eu quero fazer amanhã. Então tudo na vida da gente começa por um pensar, eu preciso pensar. Então tudo é mental nesse sentido, porque eu penso e eu ponho em prática, e eu concretizo, e eu realizo. E aí é onde vem a questão. Muitas vezes a gente acha que a gente só realiza eu posso, eu quero, eu consigo. Só que aí, pronto, eu quero falar sobre isso. Porque eu penso, eu posso, eu quero, eu consigo coisas boas. A gente não pensa assim? Só que o mesmo acontece com as coisas ruins. As coisas ruins que nos acontecem, nós também pensamos nela. Nós também pensamos coisas ruins. Então, quando a gente pensa coisas ruins, as coisas ruins acontecem com a gente. Entende? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa. Porque assim como eu realizo as coisas boas, eu também realizo as coisas ruins. E aí as coisas ruins acontecem na vida da gente e a gente culpa o vizinho, o marido, o filho. A gente culpa as demoras de Deus. Deus está demorando de me responder.
Quando na verdade sou eu que estou criando aquilo, porque eu insisto em pensar negativo. Entende? Quando essa lei ela fala no mentalismo, é porque tudo acontece de acordo ao que eu penso, a minha consciência. Eu atraio, por isso vem a questão da lei da atração. Se eu penso positivo, eu atraio. Mas se eu penso negativo, eu também atraio negativo. Então a gente precisa ter muita atenção com o que a gente pensa. Porque sim, quando a gente pensa, a gente emite um campo eletromagnético, tipo as ondas do micro-ondas. Você sabe que está ali, mas você não vê. A mesma coisa é a nossa mente. A gente não precisa falar. É só pensar. A gente já está emitindo, porque a gente é energia e vibração. Então, tudo o que eu penso, eu emito. Eu estou emitindo. Oi, Francisca, beijo. Entende como é importante a gente ter muita atenção? Então, o meu convite hoje para 2025 é que a gente entre o ano, antes de fazer juras e promessas, percebendo como é que está a minha mente. O que é que eu penso mais? Eu penso mais positivo ou eu penso mais negativo? Eu sou mais otimista ou eu sou mais pessimista? Ou eu ando pessimista? Às vezes tem fase na vida da gente que a gente está negativo pra caramba, né? Tem fase. Mas e aí? Eu preciso mudar, eu preciso parar. Se eu quero que 2025 seja um ano vindouro, que seja um ano bom, eu preciso começar a mudar a minha mentalidade. Não é só querer, não. Eu preciso transformar, mudar, tá? E aí, nessa automudança, o que acontece? Se Deus pensa, porque o mentalismo fala que a gente vive na mente do todo, o todo que é Deus. Deus pensa, logo ele cria, né? Tá lá na Gênesis, o verbo, ele se faz o verbo, ele pensa, fala e as coisas vão se criando. Se nós somos filhos de Deus, significa dizer que nós fazemos as mesmas coisas. Eu acabei de provar, certo? Ok. Isso quer dizer que, se Deus é luz, eu também sou luz. Quando uma criança nasce, como é que a gente fala da criança, né? Eita, fulana deu a luz, não é assim? Lucília deu a luz, né? A Bela, a Jay, não sei quem deu a luz. Deu a luz. Alguém é contra se eu disser que todas as crianças são luz na vida da gente? No planeta, no mundo? Então não. Nós somos filhos da luz. As crianças, nós somos luz. O problema é que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai apagando essa luz. Entende? E o trajeto, a obrigação evolutiva da gente é a gente retomar essa posição inicial. Não é voltar a ser como criança, igual criança, não. É voltar a ser luz como uma criança. E eu achei uma passagem muito interessante que ela fala o seguinte, eu só peguei só o versículo mesmo, tá? Efésios 8, versículo 9. Efésios, Paulo, né, que escreve cartas aos Efésios, ele diz o seguinte, cadê? O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Se eu acabei de falar a você que o processo de evolução da gente é a gente voltar a se assemelhar ao Criador, a quem nos criou, logo a Deus. E eu acabei de afirmar que nós somos luz, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Então, se eu levo a minha vida, se eu conduzo a minha vida em bondade, justiça e verdade, significa dizer que eu estou o quê? Que eu estou me alinhando a Deus. Eu estou expandindo a luz que eu sou, logo eu estou alinhando ao meu Pai. Quantas pessoas querem fazer, filhos de pais que são médicos? Não, eu vou fazer medicina para honrar a profissão do meu pai. Não, eu vou fazer advocacia, meu pai tem um escritório, eu vou honrar o meu pai e eu vou tomar conta desse escritório. Não, meu pai é empresário, eu quero tomar conta do empreendimento, eu vou fazer administração. Não, minha mãe, sei lá, é professora, eu vou ser professora. Então, quantas profissões, né, os filhos querem honrar seus pais e seguem seus pais? Não, eu honro demais minha mãe, eu honro demais meu pai, eu sou assim, assado, né? Aqui o versículo está claro, para você honrar a Deus,
né? Ou a luz que você recebe de Deus, a luz que você é no mundo, como você quiser entender a questão da luz, você precisa agir com bondade, justiça e verdade. Então, mediante isso eu te falo, você sabe qual é a tua missão aqui na Terra? Você sabe o que você vem fazer aqui? Não sabe? Não sabe o que vem fazer aqui? Pronto, eu já te dou um direcionamento. Seja bondoso com as pessoas e consigo mesmo, principalmente. Haja com a mais pura verdade com os outros e consigo mesmo, é muito importante, com a gente, depois os outros. E seja justo, né? Seja honesto. Pronto. Se você começar o ano 2025 com essas 3 coisinhas em mente, afirmando, não, a partir de agora eu vou ser luz nesse mundo, porque eu devo isso ao meu pai que me criou, pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4, quer dizer, eu acho, né, que é certeza 2 2 são 4, sei lá, né, a ciência está se contradizendo tanto, vai lá a matemática, mas enfim, absolutamente de certeza que a sua vida vai se desenhando, Deus vai desenhando a sua vida, porque Deus honra os seus. O que é o Velho Testamento, se não o tempo todo, né? Os profetas, aquelas pessoas que tinham maior ligação com Deus, Deus vem, se apresenta, não fala, eu honro, né? E Deus vai lá e honra as promessas dele. O Antigo Testamento, né? Deus fala que dá e tá lá o testamento, né? No final do versículo, Deus vai lá e honra. Não é diferente agora, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte e Deus vai honrar. Então, se eu não sei o que eu tenho que fazer, não sei por onde ir, não sei por onde começar, pronto. Eu vou ser justo, bondoso e vou agir de verdade. Acabou. Todo o resto virá por acréscimo. Jesus já disse isso. E é fato e é verdade. Você vai ser abençoado por Deus. Você só vai colher frutos, se assim você fizer. Vai acabar o sofrimento, as tristezas? Não, não vai, porque a gente precisa dos aprendizados na vida, tá? E sofrimentos, tristezas, muitas vezes são aprendizados que a gente precisa passar. A questão é como eu escolho passar por isso, entende? Então, se eu organizo a minha mente para pensar só positivo, e isso não é viver no mundo de Alice, não. Isso é você buscar viver elevando sua vibração, é você buscar viver em paz, em harmonia, é você limpar a negatividade da tua mente e buscar quanto mais pensar positivo, tá? Isso é fato. Quando você consegue fazer isso, você consegue agir de bondade, de justiça e de verdade, tá? E eu queria trazer essas 3 palavras, eu queria que fixasse muito na mente de quem assistir essa live, eu queria que fixasse muito, porque é uma missão, é como se, pegue isso como missão para 2025. Mas eu queria também falar um exercício que eu acho muito importante de ser feito, e aqui vou falando como terapeuta, tá? Escolhe um dia que seja ainda em janeiro, por favor, nas primeiras semanas de janeiro, primeira quinzena de janeiro. Escolhe um dia, se não, agora esse final de semana, pega um sábado ou um domingo. Pega uma folha de papel, divide no meio e coloca. Você vai fazer uma análise do 2024, bota lá em cima, 2024, vamos lá. Coisas boas, coisas ruins. Você vai fazer um paralelo, tá? De todas as coisas, na verdade uma lista, todas as coisas boas que você fez em 2024 e todas as coisas ruins que você fez ou que te aconteceu em 2024, a mesma coisa as boas. Eu já vi até no Instagram que tem umas coisas bem interessantes assim, né, sobre o ano bom. Na verdade eu esqueci, como não agradecer 2024, uma coisa assim, né, e a pessoa vai e mostra fotos de coisas muito boas que aconteceram em 2024. A ideia basicamente é essa, mas a ideia também é você ver as coisas ruins também que te aconteceram. Por que isso? Se você vê as coisas ruins que aconteceram ou que você fez, quando você traz aquilo para a consciência, você aprende, você vê ali o que foi que você aprendeu e você faz... Aí no final você vai fazer um X nas coisas ruins e vai escrever cancelo. Cancela aquelas coisas ruins. Sabe por quê? Para não repetir em 2025. E se porventura alguma coisa repetir,
Significa dizer que você não pegou bem aquele aprendizado, mas aí você vai se lembrar. E aí, não, cancela, porque isso não vai acontecer mais. E você passa a ressignificar aquela coisa ruim que aconteceu. Fechou? Lista das coisas boas. Você fez ali aquelas coisas boas, você vai se auto-agradecer, se auto-parabenizar por aquilo. Você cancelou as coisas ruins. As coisas boas, você vai desenhar uma estrela, vai fazer um mais, qualquer coisa que signifique positividade para você. Entendeu? E aquilo que realmente foi muito bom, você vai investir naquilo para 2025. O que realmente deu certo aqui em 2023? O que vale a pena levar para 2025? Você joga para 2025, para quando você fez isso, depois você vai fazer suas metas de 2025. Uma coisa fantástica para fazer quando eu falo metas também é o quadro dos sonhos, né? O quadro dos desejos, desculpa. Tem vários nomes. Quadro do desejo, que é aquele que você monta, você pega uma folha grande, faz uns recortes de revista ou imprime de internet alguns sonhos, algumas coisas que você quer realizar. Para 2025, tem gente que faz para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos ou para a vida toda, né? Você faz aquele quadro, cola na parede, em algum lugar que você visualize todos os dias, tá? Mas não é visualizar para ficar sonhando, não, tá? Ficar olhando ali, você vivendo ali, não. É você visualizar para poder você focar no que você tem que fazer hoje para realizar aquilo. Na verdade, o foco tem que ser no hoje, no agora, no que eu tenho que fazer, na minha meta desse ano, a minha meta dessa semana, a minha meta desse semestre. Não é para ficar olhando e se olhando ali dentro e sonhando com o quadro, não, tá? É para que ele sirva de norte. A bússola, eu preciso ir para ali. Então, o que eu tenho que fazer hoje para ir para ali? Entende? É muito importante. Então, fica a minha dica aqui de exercício para 2025, para início agora de 2025. Ou, quem assistir essa live, ai, Lucília, mas eu tô no meio de 2030, eu tô assistindo a live. Serve, tá super válido ainda. Super válido. O que eu tô falando é pra vida, né? Enquanto houver dia, houver mês, ano, a gente tem que estar se reinventando, se refazendo, se analisando. Não tem para onde correr. O conhecimento é contínuo. Enquanto vida há aqui nesse planeta, nessa terra, a gente está em processo de aprendizado. Não vai mudar. Os problemas não vão acabar. Sinto dizer isso. O que pode acabar é a sua forma de encarar a vida. Isso é que pode acabar, sabe? Tem dia que pesa, tá pesado, ali tá choco, mas aí você pensa nas coisas boas e fala, cara, por quê? Nem vale a pena eu ficar triste. Pra que eu ficar triste? Eu vou nada, eu vou rir. Pronto, e muda. A ideia é essa, é mudar a forma como encarar os problemas e as dificuldades. Só assim a gente consegue paz nessa vida. Porque acabar os problemas, infelizmente, eles não vão acabar. Sabia? Não vão. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Eu já prometi que eu não ia falar muito. Cumpri meu prometido. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falado, tudo. Vamos para a oração? Vamos fazer uma oração? Ai, Senhor, vamos pedir Jesus Cristo para trazer uma mensagem para 2025. O que é que vocês acham? Vamos pedir a Jesus uma mensagem para 2025? Fazer uma conexão. Olá, Dora, boa noite. Vamos fazer uma conexão bem linda agora com Jesus? Vamos relacionar com Jesus, receber um abraço bem gostoso de irmão. E vamos acalmar a mente, relaxar. Relaxa os pés, senta confortável onde você está, relaxa as mãos, faz uma respiração profunda, inspira pelo nariz e solta pela boca, bem profundo. Faz mais uma respiração, inspira e solta pela boca. Mais uma. Fecha os olhos, vai relaxando os braços, as pernas, relaxa os ombros, relaxa a testa, vai relaxando completamente. Amado Mestre, Senhor Jesus,
Eu convido a estar conosco nesse momento, independente do tempo e espaço de que essa live for assistida. Imagina que do céu desce uma luz dourada e essa luz ela vai tomar conta de todo o espaço que você está. De olhos fechados, você consegue visualizar muito dourado no espaço que você está. Essa luz, ela é amorosa, ela é confortável. E essa luz, ela vai entrar, parte dela vai entrar pelo topo da tua cabeça e vai penetrar todos os teus órgãos, todas as tuas células. Essa luz agora, ela vai te energizar. Pela corrente sanguínea, ela vai visitando todas as estruturas do teu corpo. Vai visualizando essa luz dentro de você. Aonde dói, concentra dessa luz no órgão. E deixa essa luz ir trabalhando em você e no espaço onde você está. Essa é a força, a energia de Jesus Cristo. A energia benevolente do mais puro amor que o Mestre Jesus nos disponibiliza diariamente. Só a gente permitir. E nesse momento a gente está dando permissão para Jesus trabalhar na nossa vida. Trabalhar nas nossas dores físicas, nas nossas dores emocionais, no nosso ambiente, em nossa vida. Aproveita esse momento e coloca para Jesus qual a área da tua vida em que você está mais enfrentando o desafio. Qual é a área da tua vida? Profissional, amorosa, relacionamentos, famílias. Quem? Onde? Quando? Financeiro? Coloca para Jesus nesse momento. Deixa Jesus trabalhar. Seja qual for essa dificuldade, por mais que ela esteja doendo muito em você, eu te convido a dar um voto de confiança de que isso vai mudar. E nesse momento eu te convido para agradecer. Agradecer por essa dor. Você pode questionar, mas Lucília, como eu posso agradecer? Se isso está doendo, como eu posso agradecer? Se está difícil, se está complicado, eu te falo, agradeça. Agradece. Agradece, porque se está doendo, é porque você precisa passar por isso e você está no caminho certo. Agradece porque tem coisas muito piores acontecendo com outras pessoas. Agradece porque tem a certeza que poderia ser bem pior. Por mais que doa, mas eu te convido agora a mudar essa energia para o agradecimento. Mudar essa dor em agradecimento. E se continua sendo difícil, imagina você escrever a palavra gratidão. Escreve ela mentalmente. Gratidão, Senhor. Gratidão por cada dificuldade que eu passei em 2024. Gratidão, Senhor, pela capacidade de aprendizado que eu tive em 2024. Pela quantidade de coisas que tenho certeza que eu não vou repetir em 2025. Obrigado, Senhor. Eu te convido a agradecer. Agradece essa dor, por mais difícil que possa parecer. Mas agradeça, porque quando eu agradeço, é o mesmo que eu estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti.
confio que eu estou passando é porque eu preciso passar. Dai-me um ensinamento disso, porque eu quero estar pronto para a próxima. Fala para Jesus que você está pronto para receber. Mais sofrimento? Não sabemos. Mas acredite que não é. Acredite que vem coisas boas. Acredite em vitória. Acredite que a vitória está perto. É mais fácil sobreviver quando a gente agradece, porque quando a gente agradece, a gente fica mais perto de alcançar a vitória. Se eu permaneço no sofrimento e na dor, eu prolongo mais esse sofrimento e dor. Mas se eu consigo transformar a minha consciência em agradecimento, eu me aproximo mais da vitória e da conquista. Acredite, Deus não fecha uma porta se não for para abrir uma cancela. Aproveita esse momento e pede a Jesus Cristo uma mensagem. Senhor, qual o próximo passo eu tenho que dar diante de tudo isso? Me mostra um caminho. Eu vou te convidar para a gente fazer um Pai Nosso, e quando terminar o Pai Nosso, você vai escrever a primeira coisa que vem à sua mente. Seja o que for, anota. Mas durante o Pai Nosso, foca nas palavras do Pai Nosso, tá? Preste atenção em cada palavra do Pai Nosso. Vai sentindo essa luz dourada que continua em você trabalhando. Pensa na luz dourada e pensa no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e absolutamente todo o mal, Senhor. Que assim seja, que assim é para todo sempre. Amém, meu Pai. Amém. Gratidão, Senhor. Gratidão. Pode abrir os olhos, quer dizer, se inscreveu, né? Óbvio que tá com o olho aberto, ninguém vai escrever com o olho fechado. Desculpa. Meu cabeção aqui. Lourdes Marial, obrigada por ter entrado. Não sei se é minha tia Lourdes. Depois da oração eu sempre fico mais molinha. Pode beber a água. Espero que você tenha conseguido receber alguma mensagem. Eu recebi a minha grandinha. Eu paro, eu escrevo. Quem não recebeu mensagem, fica atento aos sonhos, pode sonhar com alguma coisa, pode vir alguma mensagem no sonho, ou amanhã, ao longo do dia, alguém pode ligar trazendo alguma notícia, alguma coisa. Fique em observação, tá?
Quem ficou confuso, perguntou um monte de coisa, realmente fica complicado receber uma mensagem. A gente precisa acalmar a mente, a gente precisa sossegar os pensamentos, se deixar fluir. Deixa a intuição falar. Deus fala com a gente pela nossa intuição. Então a gente precisa acalmar o cérebro, acalmar a mente para poder ouvir Deus falar com a gente. Tá bom? Quem não conseguiu, faz de novo a meditação depois e com certeza vai conseguir, tá bom? Um abraço bem forte, obrigada pelas pessoas que ficaram comigo. Essa luz, guarda ela dentro de você, essa luz dourada, tá? Guarda, intensifica, pensa muito nela. Sempre quando você pedir a presença de Jesus, imagine essa luz sobre você. É uma forma de você materializar mentalmente a energia de Jesus perto, sabe? É muito importante isso. É sempre uma luz dourada, sempre uma luz que te traga paz. Se você mentalizar e aquilo te agoniar, tenta outro espaço, outro momento, faz uma oração antes, tá? Porque quando a gente chama por Jesus Cristo e mentaliza essa luz dourada, é muito amor, é muita paz, é difícil falar. Só sabe, você sente, é sentir, tá? Então, um cheiro bem grande, tenham todos um excelente final de semana. Fiquem todos com o meu abraço. E um feliz 2025, um próspero feliz 2025 para todo mundo. Beijo, super gratidão.